Na última aula, nós falamos um pouquinho sobre a parte aí dos elementos de processo, né? Então, mostramos aí o que é importante, quais os tópicos que devemos considerar quando a gente está falando de um processo, tá certo? E hoje nós vamos falar dos benefícios e dos problemas, né, de mapear esses processos. Né? O que é interessante, por que é interessante eu ter os meus processos mapeados, que tipo de benefício isso me traz e que tipo de problema isso me traz também. Né? Porque, como sempre, as ferramentas, os métodos, eles não trazem só benefícios, eles trazem problemas para a gente também. Tá certo? E o mapeamento de processo não é exceção com relação a isso. Então, quando a gente mapeia um processo, quando a gente discute um processo, quando a gente olha para um processo, né, e coloca ele no papel, qual o grande ganho que a gente tem? A gente tem uma visão melhor do nosso negócio. A gente tem uma visão melhor de como as coisas funcionam. A gente tem uma visão melhor de todo mundo que está, que participa do processo como um todo. Tá certo? Não só as pessoas, né? Mas eu consigo entender quais são as entradas em cada um dos meus processos, quais são as regras que são trabalhadas em cada um dos meus processos, que ferramentas são utilizadas em cada um dos meus processos, em cada uma das minhas atividades. Né? Quando eu falo ferramentas, eu estou falando de software, estou falando de máquina, estou falando de ferramenta manual mesmo, né? Porque a gente aqui está falando de qualquer tipo de processo. Certo? E, principalmente, eu consigo enxergar quem são os clientes de cada processo. Quem vai receber o que daquelas atividades que são executadas quando eu estou, né, construindo alguma coisa, quando eu estou executando um serviço. Então é no desenho, é no mapa daquele processo que eu consigo enxergar todo mundo, todas essas participações. Beleza? Legal. Um ponto importante aqui, que a gente precisa entender muito bem o conceito do que é esse as, is e o to be. Né? Quando a gente está mapeando, quando a gente está desenhando os nossos processos. O que é o processo as is? É o processo atual, como ele está, né? Como ele é executado naquele momento. Esse é o primeiro mapa, esse é o primeiro desenho. Olha, fui lá, vou entender como é que é o meu processo. Né? Como é que essa empresa aqui desenvolve um software? Como é que é o processo? Como é que eles levantam o requisito? Como é que eles documentam os requisitos? Como é que eles passam isso para o analista? Como é que o analista passa para o desenvolvedor? Como é que o cara constrói o código, com base em que regras? Como é que o cara testa, com base em que regras? Quando ele entrega, como é que eles definem a entrega? Quem recebe? Vou desenhar como é hoje o processo dos caras. Beleza? Esse é o meu processo as is. Processo atual, processo corrente. Esse é o primeiro e importantíssimo passo. Depois, em cima da análise daquele processo, né, entendendo todos os detalhes, de novo, todos os envolvidos, né, eu vou começar a pensar como seria um processo otimizado, como seria um processo melhorado. Esse processo otimizado, esse processo melhorado, é o que a gente chama de processo to be. Como ele vai ficar a hora que eu terminar, né, a otimização, a hora que eu terminar os estudos em cima daquele processo. Tá bom? Esses dois conceitos têm que estar bem claros na cabeça de vocês. Eu sei que a garotada aqui, alguns andaram seguindo algumas coisas que eu coloquei no Face lá.
Hoje não é difícil, né, vocês encontrarem esses termos aqui em solicitações de vaga, por incrível que pareça. Tá? Principalmente, claro, né, quando a gente fala na parte de mapeamento de processo. Tá bom? Legal. E com isso, né, eu tendo meu mapa desenhado, escrito, como é que eu posso influenciar nas coisas? Aonde que eu posso atuar agora? Ah, tá bom, fiz um desenho aí, legal. Fiz um desenho no meu processo. Vou usar ele para quê? Ele vai me ajudar a melhorar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos. Por quê? Por que que ele me ajuda nessa etapa? Porque eu consigo ver aonde tem um problema de organização, aonde eu tenho falha no processo, falha na atividade, que está gerando, né, um problema no meu produto final, no meu serviço. Eu vou influenciar, claro, na qualidade dos meus produtos e serviços, que eu vou melhorar o meu processo. Né? No relacionamento, manutenção e obtenção de clientes. Pô, eu estou olhando o meu processo, né? E olhando o meu processo, como a gente falou lá atrás, o principal foco do meu processo é o cliente final. Então, quando eu olho para aquele cara, eu sei quais os problemas que ele está recebendo em relação ao meu serviço, em relação ao meu produto. Eu consigo enxergar aonde, em que momento, pode ser que aqueles problemas estejam sendo gerados antes de chegar na mão dele. Então, vou usar o meu mapa também para melhorar o meu serviço, para melhorar o meu produto, consequentemente, atrair mais clientes. Tá? Na redução dos custos e margens operacionais. Aqui a gente começa a pontuar um problema. Quando eu não conheço o meu processo, né, principalmente em empresas grandes, em processos grandes, o que acontece? Quando a gente começa, hoje, a maioria das empresas ainda trabalha naquele modelo departamental. Né? Você tem vários departamentos, as pessoas divididas por departamento, tá certo? E cada um querendo defender o seu. Né? Então, a coisa mais comum hoje é você ter atividades que são muito parecidas. Né? O cara tem o planejamento, tem o pré-planejamento, tem o pós-planejamento. E quando você começa a olhar ali as atividades dessas áreas, você encontra muitas similaridades. Muitas atividades que você poderia reduzir, encurtar. E quando você reduz a atividade, né, dependendo do tipo de atividade, quando você olhou para o seu processo, você conseguiu enxergar que se você colocar uma máquina nova, por exemplo, né, que vai produzir, que vai receber mais matéria-prima, você consegue produzir mais produtos a um custo menor, qual o risco que eu tenho? Qual o grande risco que eu tenho quando eu começo a otimizar as coisas? Quando eu começo a juntar atividades, né? Quando eu começo a melhorar a sistemática, a colocar máquinas para automatizar o meu processo. Você reduz o quadro de funcionários? A probabilidade de eu atingir as pessoas é muito grande. O funcionário, isso está acontecendo no mercado hoje em dia, né? Quer dizer, mandando muita gente embora e quem vai comprar os produtos? Fica uma coisa assim meio que... Tem sempre os dois lados, né? Tem sempre os dois lados. Hoje se você não se especializar, tá certo? Quando você trabalha num processo, quando você trabalha num processo mais especializado, com sistemas mais especializados, com máquinas mais especializadas, você precisa de gente com mais conhecimento, com mais especialização. O que acontece é que tem muita gente que não está afim de especializar, né? E fica à margem do mercado mesmo. Infelizmente isso acontece. É que nem fazendo uma parte aqui. O pessoal que trabalhava na lavoura, né? Até tempo atrás, até alguns anos atrás, como é que você ia lá, semeava a terra, colhia? Era na mão. Certo? Era na mão. Hoje o cara, que tem lá muitas terras, o que ele faz? Ele compra uma máquina lá, meu, que pra você dirigir aquele bagulho, você
Uma pessoa Tem que só fazer, você tem que fazer, tem que aprender a dirigir um caça para poder dirigir aquele treco lá. Né? E aí o cara que colhia lá, o cara que cortava a cana, né, na mão, o cara que colhia a laranja arrancando na mão, se aquele cara não estudar, o que acontece? A máquina vai tomar o lugar dele. Né? Só que por outro lado tem muitos que foram aprender, né, como é que você pilotava uma máquina daquela, que tipo de benefício aquela máquina trazia para o dono das terras e como é que ele podia, de alguma forma, se envolver no processo também. Tá certo? Hoje o cara, tudo bem, você vai falar para mim, o cara mandou 50 negros embora e um deles lá estudou e está pilotando a máquina. Né, e ganha lá 4, 5 vezes mais do que ele ganhava quando ele colhia a laranja com a mão. Aquele cara fez opção por estudar, por correr atrás. Infelizmente as coisas funcionam dessa forma. Mas eu acho que segura então o mercado é as pessoas? Sim, você sempre vai ter dependência das pessoas, não tem jeito. Sempre, sempre. Vocês estão se deparando hoje com uma coisa que é corriqueiro. Toda hora está aí, tem notícias, mesmo com crise, que falta engenheiro no mercado. Por quê? Falta gente especializada. Né? Falta cara lá com diploma de engenheiro. O cara que consiga ter uma visão mais ampla do negócio para poder fazer as coisas funcionarem. Não adianta eu colocar 5, sei lá, programadores para fazer um sistema se eu não tiver um engenheiro, se eu não tiver um analista. Eles não vão fazer mais rápido, pelo contrário. Vai gerar mais trabalho, vai gerar mais problemas ainda. Eu preciso organizar as coisas, eu preciso de algumas cabeças pensantes, senão o negócio não entra. Tá? É consequência. Há 50 anos atrás a gente precisava de tanto engenheiro assim? Não precisava. As coisas foram evoluindo, as funções, né, as profissões evoluíram também. Tá bom? Beleza? Na eficiência e eficácia da produção ou execução dos produtos e serviços. Estou trabalhando, né? Estou melhorando os meus processos, estou verificando onde eu tenho problemas, aonde eu posso, ponto a ponto, aonde eu posso melhorar aquilo e a consequência disso é redução de custo, é diminuição de tempo, né? É melhora no meu produto final, na qualidade do meu produto final. Isso gera aumento da lucratividade, né? Aqui um ponto muito bacana, muito legal, que foge um pouquinho do comum lá em cima, né? Quando o cara vai lá na empresa para fazer uma auditoria, o que ele pede para você? A primeira coisa que ele pede para você? Documentos? Ele pede para você explicar para ele como é que é o processo. Né? Quem são as pessoas que estão envolvidas naquilo, que tipo de documento aquele processo gera, né? Que tipo de saída o processo gera. Essa é a primeira coisa que um auditor faz. Como é que funciona? Eu preciso auditar a parte de segurança aí. Qual que é, né, o seu modelo de segurança? Como é que é o seu processo para garantir a segurança de dados aí? Quem são os envolvidos? Me dá uma lista dos envolvidos, me dá uma lista dos sistemas que estão envolvidos nesse processo aí. Como é que você controla eles? Com base em que regras? Essa é a primeira coisa que o auditor faz. Porque o auditor sem essa referência é ninguém. Tá? E depois ele pega aquilo lá, todas as informações que você passou para ele, e vai lá conferir se você realmente faz daquele jeito. O auditor é o chato, né? O auditor é o cara que fica lá, mesmo. Peraí, você escreveu aqui que você faz desse jeito, mas né, a hora que eu começo a olhar o seu processo, o seu funcionário lá fez, deu esse bypass e tal, tá faltando essa informação aqui. Você não falou que ele tinha que testar cada backlog que você faz? Então, peguei esse backlog aqui. Cadê a evidência de teste? Me mostra a evidência de teste. Eu preciso ver. Eu preciso enxergar. Tá? Então, quando você tem o seu processo desenhado, mapeado, escrito, você chega ao auditor e fala, meu processo é esse aqui, pode seguir isso aqui que está 100%. Tá bom? Então, isso é um benefício muito grande. Facilita demais na parte de auditoria, que todo mundo sabe aqui, que toda vez que, né, toda vez que alguém grita lá de fora, vem auditoria aí vira um inferno. Né? É um correndo para cá, correndo para lá, para arrumar as coisas, arrumar documento,
né? E quando você tem o processo desenhado, o processo mapeado, fica muito mais fácil de você fazer as coisas funcionarem, tá? E na outra consequência, na distribuição, consumo e geração de informações, tá? Tá faltando um negócio aqui. Eu comi bola no material aqui, mas vamos complementar. Dito isso, dito todas esses benefícios que o mapeamento traz, quais outros problemas eu posso ter em relação a isso aqui que vocês viram? Aliás, eu comecei a falar de um problema e não terminei, né, na verdade. Né? Eu falei lá, ó, quando eu estou automatizando, quando eu estou melhorando o meu processo, claro, existe um risco muito grande de eu cortar pessoas. E como é que as pessoas tentam evitar esse risco? Quando você vai mapear o processo, como é que a pessoa vai tentar evitar o risco de você cortar ela, por exemplo? Saber? Saber o processo? Quando você como engenheiro, você como analista de negócios, né, você está levantando todos os processos de uma empresa. Tá? E as pessoas com quem você está conversando, elas sabem que, o cara veio aí para automatizar nossos processos, para verificar como é que está o nosso processo. Se você faz uma atividade que você sabe, e a gente sabe disso, né, que ela é muito parecida, muito similar com a atividade de outro cara, em outra área, né, que existe um risco muito grande daquelas duas atividades virarem uma só. O que você vai fazer com o cara lá que vai vir te entrevistar para conversar com você sobre o processo? O que você vai fazer? Chorar é uma boa. Você vai tentar valorizar ao máximo a sua atividade, tá certo? E muitas vezes você vai mentir com relação a como a coisa funciona mesmo, para tentar ludibriar o cara. A gente falou sobre isso no primeiro semestre, lembram disso? Né? Quando você vai lá entrevistar o cara para levantar requisito, para levantar informação. Aqui é a mesma coisa. E num problema muito mais sério, porque o cara sabe, né, que o foco daquele melhoramento do processo é otimizar as coisas. E otimizar é cortar a atividade, né? É melhorar a produtividade. Tá certo? Então as pessoas começam a omitir algumas coisas, né? As pessoas começam a valorizar demais algumas atividades que elas fazem ou não. Tá? E aí como é que a gente minimiza isso? Como é que eu consigo minimizar esse tipo de problema? Vocês vão ter que mapear o processo, você vai lá, você vai entrevistar, né? Você vai pedir os documentos que são usados em cada etapa do processo, você vai conversar com quem recebe a informação, quem recebe o produto lá na frente. Mas e como é que eu minimizo os erros aí? Como é que eu minimizo esse problema da mentira, da supervalorização de uma atividade? Eu, auditor, no caso. Você como analista de negócios, como engenheiro que vai mapear o processo. Com uma metodologia? Uma metodologia, beleza, mas o
que principalmente você tem que ter por trás disso? Você vai conversar, você vai mapear o processo. Eu vou lá na empresa de vocês, vou mapear o processo de desenvolvimento que vocês estão usando para tentar aprimorar ele, para tentar melhorar. Eu não conheço a empresa de vocês, eu estou chegando agora, tá certo? Então eu vou lá, converso com o engenheiro para entender como é que ele levanta requisito, o cara vai dar uma valorizada, diz que usa isso, diz que usa aquilo. Eu pergunto para ele quais documentos ele pode me mostrar que efetivamente mostram aquilo, que ele trabalha daquela forma, então pego aqueles documentos e tal. Legal, ó. Quem que é o próximo cara do processo? Ah, eu passo esses dados para o analista, né? Ah, beleza, ó. Quem que é o analista aí? Ah, fulano, ó. O engenheiro falou que ele recolhe os dados dessa forma, tal, e ele passa esse tipo de documento, esse tipo de informação para você. É isso mesmo? Já começo a confrontar as coisas. Nesse momento você já começa a achar uma série de problemas. Aí o analista, vou conversar com o analista, ele começa a dar uma valorizada no trampo dele também. Quem que é o próximo? Peguei os documentos do cara, desenhei lá, marquei como é que é o processo dele, como é que ele trabalha. Quem que é o próximo? Ah, eu passo para o programador. Legal, cara, me dá um exemplo aí, ó. Preciso falar com um dos seus programadores. Aí você vai lá já com, ó, metade do processo de desenhar. Falou, amigo, ó, eu conversei com o engenheiro, ele falou que trabalha desse jeito, passa para o analista faz isso aqui e passa essa documentação para você. É isso mesmo? Aí também vou confrontar as coisas. Legal? Vou até o final. Consegui, só nessas técnicas aí, vamos dizer assim, já minimizar boa parte dos problemas. Né? Confrontando as informações, olhando o documento, isso é super importante para vocês. O cara falou que faz alguma coisa, ele gera uma informação, não tem jeito. Ou gera um produto. Toda atividade, todo processo tem como saída uma informação, um produto ou um serviço. Lembram disso? Lá atrás? Então, beleza. Cara, o que você gera como saída? Ah, eu gero um documento Word e tal. Me dá um exemplo. Deixa eu dar uma olhada. Quero ver o documento. Aquilo é parte da documentação do processo de vocês. Aquilo tem que estar descrito no processo que vocês estão mapeando. Tá bom? E depois de feito tudo isso, desenhei o processo, né? Fiz lá os arranjos que eram necessários. Tá pronto? Tá legal? Não. Eu vou pegar aquele mapa, eu vou pegar aquele desenho, vou pegar outro engenheiro, falar, meu, você está trabalhando num projeto aí? Tô. Então, beleza. Deixa eu só acompanhar o que você está fazendo. Você não vai perguntar nada pro cara. Você não vai perguntar nada para ele. Você só vai acompanhar, você só vai ver como é que ele está trabalhando. E aí, né, fazendo suas anotações, fazendo suas observações. Depois dessas duas etapas, aí sim você tem um processo 90% próximo do que é realmente o processo atual daquela empresa. Estou usando o desenvolvimento como uma ideia porque está mais próximo da cabecinha de vocês. Mas isso é a forma como se deve trabalhar para mapear qualquer tipo de processo. Sempre dá para fazer isso? Não, né? Nem sempre você tem o tempo que você precisa, nem sempre você tem as ferramentas que você precisa, nem sempre, na maioria das vezes, as pessoas não estão disponíveis para vocês fazerem esse levantamento. Aí vai entrar um pouquinho de experiência, vai entrar um pouquinho de tato para, né, na base da observação, desenhar e mapear os processos. Tá bom? Beleza? Todas essas técnicas a gente vai, quando a gente começa a falar do BPM e do BPMN, da anotação, a gente começa a entender um pouco melhor como é que a gente escreve, né? Principalmente no BPMN, que é a anotação do BPM, ele tem algumas simbologias que representam muita coisa, né? Através de uma simbologia você consegue representar N coisas distintas, tá? E facilita muito no entendimento do processo, tá bom? Mas o que é super importante vocês entenderem até aqui, né? Por que mapear processo é legal, por que mapear processo é importante, né? O que eu preciso
levantar quando eu vou mapear um processo, o que eu preciso entender, tá certo? E quais os benefícios que isso me traz. Tá? Beleza? Chega de teoria por hoje. Só isso.